esta é a matéria Deus, o Espírito Santo. E como nós temos feito até agora, nós temos meditado acerca da obra do Espírito Santo através do Antigo Testamento. Sim, porque nós sabemos que existe aquele hábito ou aquele pensamento de que o Espírito Santo ele se manifesta apenas a partir do Pentecostes. E isto é uma dificuldade, é um problema que algumas pessoas têm de ver desta maneira. E quando nós vemos o Espírito Santo como se ele estivesse iniciando sua atividade quando vemos ou pensamos no Espírito Santo como iniciando a sua atividade tão somente a partir do Pentecostes, nós estamos diminuindo assim assustadoramente a obra do Espírito Santo. E algumas pessoas têm dificuldade de entender isso, mas como nós temos visto desde o primeiro versículo de Gênesis, desde o início da Bíblia, quando se fala da criação, nós vemos ali a presença do Espírito Santo. Já examinamos vários aspectos da ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Teríamos aqui passagens e mais passagens, textos e mais textos para falar acerca do Espírito Santo no Antigo Testamento. Porém, esse não é o objetivo da matéria no momento. Ou seja, o que nós queremos é exatamente mostrar para você que o Espírito Santo é Deus e que nós não servimos a três deuses, nós servimos um Deus apenas, um Deus que é triuno, um Deus que é Pai, é Filho e é Espírito Santo, ainda que isso seja uma verdade tão grande que não caiba na nossa mente tão limitada, na nossa mente tão finita, poderíamos dizer. Nós vamos utilizar essa aula, se necessário, a próxima também, falando a respeito do Espírito Santo de uma forma específica no livro do profeta Isaías. Logicamente, se nós formos estudar todos os profetas, se nós formos estudar os profetas chamados não escritores, aqueles que não escreveram livros, como é o caso de Elias, Eliseu e outros, veríamos na vida desses homens uma ação tão maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Cada livro profético dos profetas, sejam os menores ou os maiores, entendendo que profeta menor foram aqueles que escreveram pouco e maiores são aqueles que escreveram mais, ou seja, não é a importância do profeta, mas sim a quantidade do que ele escreveu que faz com que ele seja considerado maior ou menor. Em todos eles, Ezequiel, Daniel, Jeremias, nós teríamos material abundante para falarmos do Espírito Santo. Mas nós vamos estar caminhando para encerrar essa parte do curso, onde estamos nos detendo especificamente no Antigo Testamento, para falar do livro do profeta Isaías. E poderíamos aqui, sem sombra de dúvida, gastarmos aulas e aulas. No futuro, quem sabe, Deus nos dê a oportunidade de produzir um curso só sobre o profeta Isaías. Aliás, ore por isso, é um desejo que nós temos de termos outras matérias nas quais vamos nos dedicar a livros específicos, porque é a Bíblia, a palavra de Deus, que produz vida, que transforma, que muda, que abençoa. Mas, fazendo essa transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento, nós estaremos estudando o livro do profeta Isaías. Na verdade, algumas passagens de Isaías. E é claro, é óbvio que quando estivermos
no Novo Testamento, examinando então as passagens bíblicas do Novo Testamento, nós iremos retornar vez por outra para examinar algumas passagens do Antigo Testamento. Mas, na minha maneira de compreender aqui a matéria, eu entendo que o livro de Isaías, do profeta Isaías, é um excelente livro para nós fazermos essa transição da nossa caminhada sobre o Espírito Santo, partindo do Novo Testamento e caminhando para o Antigo Testamento. O livro do profeta Isaías, ele é precioso porque ele nos fala de uma forma muito clara, muito específica, primeiramente a respeito de Deus e do seu juízo. O juízo de Deus contra o seu povo. Se nós formos, e aqui não é apenas sobre o seu povo, mas fala do juízo de Deus acerca de todas as nações que se rebelam contra Deus. Mas, se você ler, por exemplo, nós não vamos fazer a leitura agora, você conhece essa passagem, se não conhece, leia depois quando chegar lá na sua casa. O capítulo 1 do profeta Isaías, nós temos aqui Deus descrevendo Israel. Não é Deus descrevendo o Egito, a Etiópia, outro país. Não, Deus está descrevendo Israel, o povo da aliança. E ele o descreve de uma forma aqui muito forte. Ele descreve Israel aqui como sendo um corpo totalmente machucado, um corpo totalmente ferido, todo cheio de mácula, de manchas, ou seja, um povo que havia se afastado do Senhor nos seus caminhos, e um povo que, mesmo estando na sua situação de pecado, de miséria, era um povo que ainda se apresentava perante Deus para oferecer seus sacrifícios e viver de uma forma religiosa. Então, essa ideia do juízo de Deus contra o pecado, contra a iniquidade, é um conceito que está presente em todo o livro do profeta Isaías. E como veremos a seguir, examinando alguns textos, o Espírito Santo de Deus, ele é manifesto e apresentado aqui como espírito de juízo, como espírito de fogo. Olha só, algumas pessoas, quando olham para o Espírito Santo, apenas partindo do dia de Pentecostes para frente, olham para o Espírito Santo como se fora ele apenas um Espírito por meio do qual a santidade, o amor de Deus se revela. Mas quando nós lemos a Bíblia toda e entendemos que o Espírito Santo é o próprio Deus, então nós vemos esse aspecto. O Espírito Santo também é fogo consumidor, é fogo de justiça. O Espírito Santo, ele é também Deus que manifesta e derrama a sua ira sobre o mundo no seu estado de pecado. Então são essas três ideias. Nós temos aqui a imagem do juízo, nós temos uma figura que é central no livro do profeta Isaías e que é fundamental para entendermos o Novo Testamento, que é a figura do Messias, a figura do Messias, Cristo. Olha só, nós temos aqui, como falamos em aula anterior, aquele aspecto progressivo da revelação. Começando lá em Gênesis 3,15, quando Deus menciona que da mulher haveria de nascer aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. E depois vemos a promessa sendo reafirmada em Abraão, e aí vai indo, até chegarmos aqui em Isaías,
quando então essa imagem do Salvador prometido se torna muito mais clara na revelação do Messias. E quem é esse Messias? É o próprio Deus que estaria vindo para habitar entre nós. Então temos a imagem do Messias, vemos aqui passagens que falam do Espírito Santo e o Messias, e então, com isso em mente, nós temos o contexto perfeito para começarmos a leitura do Novo Testamento, vendo então estas profecias se cumprindo, e vendo então Jesus Cristo como o Messias, e vendo a ação do Espírito Santo. Grava isso na sua mente, eu vou repetir isso muitas vezes durante todas as matérias. Grava isso na mente. Quando você olha no Novo Testamento, você não vê o Espírito Santo fazendo alguma coisa para chamar a atenção para si mesmo. Não, nós vemos o Espírito Santo agindo para revelar a pessoa de Cristo. O Espírito Santo, ele tem uma obra cristocêntrica. Me preocupa quando em algumas igrejas as pessoas começam a falar tanto do Espírito Santo e parece que Jesus Cristo fica em segundo ou terceiro plano. Falar do Espírito Santo, da obra do Espírito Santo, significa falar a respeito de Jesus. A grande obra do Espírito Santo é manifestar Cristo, o Messias. E até mesmo no livro de Atos, que veremos no momento adequado, quando o Espírito Santo se manifesta, ele se manifesta para fazer com que Cristo tenha a preeminência, para que Jesus Cristo seja proclamado, porque Deus se revela a nós através de Jesus. O livro de Hebreus diz que Jesus Cristo, ele é a expressão exata do ser de Deus. Nele reside toda a plenitude de Deus, a glória de Deus. E isso é a ação do Espírito Santo. E revelar Jesus Cristo na nossa vida é a ação do Espírito Santo. Você quer ter uma vida cheia do Espírito Santo? Então tenha uma vida cheia de Jesus. Você quer ter uma igreja onde as pessoas estejam plenas do Espírito Santo? Então comece a pregar mais a respeito de Cristo, ensinar mais a respeito de Jesus, não da religião, mas Jesus do Evangelho, Jesus que nos amou primeiro, veio e morreu por nós para quitar a nossa dívida, e desafie as pessoas a viver segundo o modelo que nós temos em Jesus. Então, fazendo essa transição, vamos pensar no Messias. Eu disse, aqui nós temos 3 ideias que estão em todo o livro do profeta Isaías. A ideia do juízo. Vamos entender que Isaías é um livro que foi escrito de uma forma longa, certo? Isaías, ele fala do cativeiro, ele fala do sofrimento das pessoas do período do cativeiro, aquele período em que o povo de Israel foi retirado da terra e esteve sob o domínio de outros povos. Mas Isaías traz a mensagem da restauração de Israel. Fala a respeito do Messias e fala da restauração. Só que é muito interessante nós percebermos que, como um livro profético, ele vai muito além de simplesmente dizer que já há alguns milhares de anos atrás Israel teria sido liberto do cativeiro babilônico e, sob o comando dos persas, voltaria e ocuparia novamente a terra onde atualmente está localizado o Estado de Israel. Não, o texto aqui ele está falando muito mais do que Israel no sentido político. Está falando muito mais do que israelitas no sentido daqueles que se dizem judeus por serem descendentes biológicos de Abraão. Não, aqui Isaías ele está falando de Israel como o povo de Deus
e abre o leque como, né, amplia o horizonte, como nós podemos ver lá no Novo Testamento, quando o próprio apóstolo Paulo ele diz, olha, o verdadeiro israelita não é aquele que descende de Abraão de acordo com a linha sanguínea, não é o descendente biológico, mas é o descendente pela fé. E aí, da mesma forma que Jesus Cristo ensina que tem muitos descendentes biológicos que são descendentes de Abraão e vão para o inferno. Há uma passagem quando Jesus ele diz que os moradores de Nínive, aqueles que ouviram a pregação de Jonas, eles iriam se levantar no dia do juízo e iriam condenar aquela geração. Que geração? A geração que estava ouvindo Jesus. Quem que estava ouvindo Jesus? Judeus. Eram judeus que estavam ouvindo Jesus. Então aqui é apenas para ficar claro e quebrar uma idolatria que existe no coração de alguns em relação àqueles que são descendentes biológicos de Abraão. Sim, sabemos, Deus tem uma bênção para eles no futuro, mas devemos entender que o ser judeu não salva ninguém. E o não ser judeu não leva ninguém para o inferno. A condenação e a salvação desta ou daquela pessoa, deste ou daquele povo, está vinculado ao relacionamento desta pessoa com Jesus Cristo, o Messias. É a atitude da pessoa em relação ao Messias que vai pesar, que vai definir o destino eterno da sua alma. E isto é algo que ocorre, como nós veremos, através da ação do Espírito Santo. É assim que Isaías ele vai nos falar também da consumação. Nós estamos caminhando nessa história da humanidade, essa história que começou lá na criação, depois tivemos o problema da queda, depois veio a redenção em Cristo Jesus, redenção essa que já estava planejado desde a eternidade, né? Jesus foi entregue por nós antes mesmo da criação. Então, durante toda a história da humanidade, as pessoas são salvas através do Evangelho e é através da aplicação que o Espírito Santo faz do Evangelho na vida dessas pessoas. E estamos caminhando para a consumação. E é o livro do profeta Isaías, lá no capítulo 65, que pela primeira vez vai falar para nós desses conceitos tão importantes: novo céu e nova terra. Eis que crio um novo céu e uma nova terra, onde habitará a justiça. E aqui, quando diz criar um novo céu e uma nova terra, eu sei que muitas pessoas ficam discutindo e fazendo confusão com questões de escatologia, mas nesse texto, quando se fala em novo céu e nova terra, não está falando apenas de um milênio, porque quando nós chegamos lá no finalzinho, lá nos últimos capítulos do Apocalipse, nós encontramos Jesus Cristo dizendo: eis que faço novos céus e nova terra. É o novo céu e a nova terra totalmente restaurado. E a nova Jerusalém, o céu agora se tornando visível, o paraíso se tornando visível e repousando sobre essa nova terra, esse novo universo, esse universo restaurado. E diz o texto: e Deus habitará para sempre. Não é por 1000 anos. Deus habitará para sempre com eles. E eles serão povo de Deus. E Deus será o seu Deus. Que coisa maravilhosa. Que coisa linda. Eu sei que algumas pessoas começam já a querer discutir detalhes sobre escatologia. Faz isso não, meu irmão. Faça isso não. Não perca a bênção. Nem impeça as pessoas de receberem a grande bênção. Isaías nos fala desse agir de Deus e desse agir do Espírito Santo na história da humanidade,
nos conduzindo para esse fim glorioso que Deus tem preparado. E o estudo das profecias é sempre um desafio tão grande. Eu gosto de citar uma passagem lá de Daniel, porque eu sei que tem pessoas que pegam a Bíblia e querem achar explicação para tudo, e por conta de entender dessa maneira, entender daquela, já querem criar confusão. E eu gosto muito de Daniel, quando Daniel ele recebe aquela revelação tão maravilhosa que é o livro de Daniel, e com toda a humildade do seu coração, ele escuta as últimas palavras do anjo e ele diz: olha, eu, Daniel, eu ouvi, eu escrevi, mas eu não entendi. Eu não entendi. E perguntei ao anjo sobre essas coisas. E a resposta do anjo foi: Daniel, fica tranquilo, essas coisas estão reservadas para os dias do fim. Mas o que você deve fazer é viver a sua história até o fim. E então descansarás. Em outras palavras, então chegará o dia em que você vai morrer. Então descansarás. E chegará o dia em que você se levantará para receber a sua herança. Se levantar, ressuscitar. Viva a sua vida. Viva, você que está assistindo aí a nossa aula. Viva a sua história até o fim. É isso que Deus quer. Vai chegar um momento em que, dentro do projeto de Deus, é a hora do descanso. Tem também o momento da ressurreição, porque o futuro maravilhoso de Deus para nós não é um futuro de espíritos e almas flutuando por aí, não. É ressurreição, assim como Cristo ressuscitou. E então você vai receber a sua herança. Mas eu citei o texto de Daniel quando ele diz que eu escrevi e não entendi, perguntei, e o anjo ainda me falou para eu ficar tranquilo, ficar na minha, ficar tranquilo, porque isso era algo que estava sendo reservado para o momento certo, para o momento que Deus havia então preparado. Eu coloco isso só para que nós tenhamos humildade. Vamos estudar um livro profético como Isaías? Vamos destacar aqui alguns textos? Vamos, mas vamos lembrar que Deus e aquilo que Deus tem preparado é muito maior, vai muito mais além do que nós somos capazes de imaginar. Vamos, nesse momento, vamos abrir em Isaías, capítulo 4. Isaías, eu estou aqui com a minha Bíblia, estou hoje usando a Nova Versão Internacional. Isaías, capítulo 4, versículo 4 a 5. Lembre-se que, como nós falamos no capítulo 1, nos primeiros capítulos de Isaías, Deus mostra ao profeta a situação do povo de Israel, que era uma situação de miséria, que era uma situação de pecado, que era uma situação assim terrível. E agora então Deus ele vai revelar ao profeta toda a situação, castigo, situação de julgamento, etc. E até chegarmos então à figura do Messias e assim por diante. O capítulo 4, vamos ler aqui do versículo 2 até o versículo de número 5. Isaías 4, versículo 2 até o versículo 5, que diz: Naquele dia, o renovo do Senhor será belo e glorioso, e o fruto da terra
será orgulho e a glória dos sobreviventes de Israel. Os que forem deixados em Sião e ficarem em Jerusalém serão chamados santos. Todos os inscritos para viverem em Jerusalém. Quando o Senhor tiver lavado a impureza das mulheres de Sião e tiver limpado por meio de um espírito de julgamento e de um espírito de fogo o sangue derramado em Jerusalém, o Senhor criará sobre todo o monte de Sião e sobre aqueles que se reunirem ali uma nuvem de dia e um clarão de fogo de noite. A glória tudo cobrirá e será um abrigo e a sombra para o calor do dia, refúgio e esconderijo para a tempestade. Olha só que o texto está falando sobre um dia especial, um dia no qual Deus estaria purificando Jerusalém. Eu acho interessante essa expressão do versículo 3, os que forem deixados em Sião e ficarem em Jerusalém serão chamados santos, todos os inscritos para viverem em Jerusalém. Quem que são esses inscritos para viverem em Jerusalém? Que eu saiba, não houve aqui nenhum documento escrito naquela época, seja pelos babilônicos, sejam depois pelos persas, onde se decretava e dizia que tais e tais e tais pessoas poderiam viver em Jerusalém. Aqui nós estamos falando de um tempo de restauração, de um tempo onde Deus estaria restaurando ali o seu povo. E nos fala de um tempo de purificação, de um tempo de transformação. E essa purificação, ela haveria de ocorrer não pelo esforço humano, não pela religiosidade humana, não pelo poder da lei ou da capacidade dos homens de viverem a lei. Todo legalismo, ele é contrário à ação do Espírito Santo. Vou repetir de novo. Todo legalismo, ele vai contra a obra santificadora do Espírito Santo. O que é que eu estou falando de legalismo? Eu não estou me referindo aos mandamentos da palavra de Deus, não adulterarás, não matarás. Não. Deus nos revela a sua vontade para que nós vivamos de uma forma santa. Mas eu me lembro que quando eu era criança, morando lá no sul do Brasil, ocorreu todo um movimento onde se dizia que o Espírito Santo estava agindo, mas o que nós víamos ali eram pessoas tentando transformar a vida de pessoas através de leis. Então, havia todo um legalismo que dizia que tipo de calça que os homens poderiam usar. Na época, anos 70, né, usava-se a calça boca de sino, que era uma calça que a boca dela era larga, e coisa de jovem, né? E a igreja disse, não, isso é pecado, isso agride, não, homem tem que usar a calça com a boca, né, a parte de baixo estreita. Eu pergunto para você, Deus está preocupado se a sua calça é larga, se a sua calça tem a boca de um jeito? É claro, você não vai usar uma roupa imoral, grudada no corpo, sensual. A Bíblia fala que nós devemos nos portar com decência. Mas o que eu estou querendo enfatizar é o seguinte, é que não é o legalismo, as leis que dizem, faz isso, não faz isso, usa esse tipo de cor, não usa esse tipo de cor, pintei o seu cabelo para trás, não, corta, rapa o cabelo. O Espírito Santo é quem purifica, não é o legalismo.
o legalismo, quando você olha o capítulo 1 de Isaías, você vê que o espírito de legalismo, que fica criando regras e regras e regras e regras, isso na verdade conduz ao povo a uma vida longe de Deus. Porque é isto que está descrito no capítulo 1. O povo vivia no seu coração, vivia em pecado. No seu coração vivia uma vida de imundícia, de falta de compromisso com Deus. Fazia as coisas escondidas. A história de Israel chegou a uma situação tão detestável que houve épocas em que o povo no sábado ia e cumpria todos aqueles rituais lá no templo de Jerusalém. Só que durante a semana alguns iam para um vale que havia perto de Jerusalém e ali sacrificavam seres humanos a Deus. Mas eles cumpriam os rituais. Se você ler o capítulo 1 de Isaías, você vai ver Deus falando, olha, para com isso, essa festa das luas novas e todos esses rituais. E Deus diz, quem requereu, quem sequer pediu de vocês que viessem no meu templo para oferecer sacrifícios? Em outras palavras, o povo vivia um espírito de legalismo. E estamos citando o capítulo 1 de Isaías. Aí eu gosto muito do capítulo 1, versículo 18, onde Deus ele chega no verdadeiro ponto. A questão de Deus não é as leis ou as regras ou as normas, mas é o coração. Quando ele diz, venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor, embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, se tornarão como a lã. Se estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados à espada, pois o Senhor é quem fala. O que é o melhor da terra? O melhor da terra é o próprio Deus. O melhor da terra é o próprio Deus. O melhor da terra não é aquilo que Deus dá. Tem pessoas que estão gastando o seu tempo e servindo a Deus de uma forma religiosa e legalista, tentando fazer um monte de regras porque querem que Deus dê a elas isso e dê a elas aquilo. Mas o melhor que existe na terra é o próprio Deus. É o próprio Deus. E Deus aqui ele está falando, olha, os que estiverem inscritos para viverem em Jerusalém, ou seja, os escolhidos de Deus, quando o Senhor tiver lavado a impureza das mulheres de Sião e tiver limpado por meio de um espírito de julgamento e de um espírito de fogo, o sangue derramado em Jerusalém. Veja só, aqui está falando do Espírito de Deus, está falando do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é espírito de fogo. O Espírito Santo, ele é um espírito de julgamento. Entenda isto. É muito comum nós chegarmos às vezes em determinadas igrejas e a igreja está fazendo uma campanha porque ela quer ser uma igreja cheia do Espírito Santo, cheia do poder de Deus. Que coisa maravilhosa, que coisa boa quando uma igreja age dessa maneira, quando uma igreja realmente busca a presença do Espírito Santo de Deus. É algo precioso, é algo maravilhoso quando uma igreja age desta maneira, buscando o Espírito Santo de Deus. Mas é interessante que quando as pessoas falam em buscar uma vida cheia do Espírito,
Muitos pensam apenas em ter experiências assim, especiais, né? Pensam numa vida cheia do Espírito Santo, aí ele já pensa em estar emocionado, chorando, sentindo alegria. Que bom! A presença de Deus na nossa vida faz tudo isso. Mas entenda que quando nós pedimos, Deus, traga sobre mim a presença do Espírito Santo, nós estamos pedindo a presença desse espírito de julgamento. Nós estamos pedindo a presença desse espírito de fogo. Esse Espírito de Deus é a presença de Deus que traz sobre nós julgamento no sentido de discernir os nossos próprios erros, discernir os nossos próprios pecados. Aleluia! Isso é algo que Isaías vai estar revelando, principalmente no capítulo 53, dizendo então que é em Cristo, é na figura do Messias que Deus vem, que Deus virá e irá derramar completamente a sua ira, o seu julgamento. É por isso que eu falei que não existe essa obra do Espírito Santo na minha vida sem a pessoa de Cristo. Porque o Espírito Santo é espírito de fogo, fogo que consome o pecado, e ele que faz isso na nossa vida é através da pessoa de Cristo. É um espírito de fogo, é um espírito de julgamento. Pedir o Espírito Santo significa pedir: Deus, venha sobre a minha vida e coloca em ordem aquilo que precisa ser colocado em ordem. Me leve a caminhar uma vida de santidade segundo o teu coração. Mas não é aquela santidade do legalismo, daquele monte de norma. Tem gente que acha que ser santo é andar com uma cara, um rosto desfigurado, certo? Eu já conheci algumas pessoas assim, você chegar perto delas, elas estão com aquela cara de santo. Não fale isso, eu sou santo. Alguém faz uma brincadeira, dá uma risada, ela, não, eu sou santo. Você olha para a pessoa, parece que ela está querendo flutuar. Não é isso, não é esse tipo de santidade que a Bíblia fala. A santidade que a Bíblia fala é quando o Espírito Santo habita em nós e faz com que o nosso pé esteja no chão e fazendo com que Jesus Cristo viva em nós. E você sabe o que acontece quando Jesus Cristo está vivendo em nós e nós estamos cheios do Espírito? Você sabe o que acontece? O que acontece é que quando Jesus está vivendo em nós, nós começamos a experimentar o que Jesus experimentou. E a Bíblia diz, no próprio livro de Isaías, que Jesus ele foi um varão de dores. Jesus sabia o que era sofrer. Essa vida cheia do Espírito Santo que dizem por aí que a pessoa ela só vive na alegria e com a cabeça nas nuvens e só amontoando riquezas e que não passa problema, isso não está nas Escrituras. Uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida cheia de Jesus. É uma vida onde você é capaz de olhar a dor do seu próximo, a dor do seu semelhante. O Espírito Santo, ele vem para nos fazer enxergar o que Deus está vendo. Quantas coisas horrorosas estão acontecendo no mundo. Nesse exato momento, enquanto nós estamos aqui tendo essa aula, quantas coisas horríveis estão acontecendo no mundo. Quantas mulheres estão sofrendo violência, estão sendo violentadas, abusadas? Quantas crianças estão sendo abusadas? Quantas pessoas estão sendo assassinadas? Quantas coisas horrorosas estão ocorrendo? Quantas bombas, quantos tiros, quantas pessoas perdendo a vida?
Enquanto nós estamos conversando aqui, quanta dor, quanta lágrima existe nesse mundo, quanta barriga, né? Quantas pessoas estão com a barriga doendo de fome. Pedir uma vida cheia do Espírito Santo é pedir que a presença desse fogo consumidor tome conta das nossas vidas e nos faça ser pessoas que, ao invés de viver chorando a própria dor e ali pensando apenas em si, seja capazes de olhar para o semelhante. E o texto aqui ele vai concluindo dizendo que o Senhor criará sobre todo o monte de Sião e sobre aqueles que se reunirem ali uma nuvem de dia e um clarão de fogo à noite. A glória tudo cobrirá e será um abrigo e sombra para o calor do dia, refúgio e esconderijo para a tempestade e a chuva. Que coisa maravilhosa! O texto está nos falando, Isaías está falando que Deus, através do Espírito Santo, Ele manifesta a sua glória. E a glória de Deus é o próprio Deus. A glória de Deus não é a nuvem, não é a sombra, é Deus. E aqui está trazendo aquela imagem bem conhecida pelos leitores aqui de Isaías, e uma mensagem também conhecida por cada um de nós, que nos fala de uma forma aqui tremenda, nos fala de uma forma maravilhosa a respeito daquele momento quando o povo de Israel andava pelo deserto. Saiu do Egito, está indo para a terra prometida, e diz o texto, nos diz a palavra de Deus, que durante o dia Deus se manifestava através de uma nuvem e à noite através de uma coluna de fogo. E aqui Deus fala com o seu povo através do profeta Isaías, num texto no qual se fala sobre o agir do Espírito Santo, se fala da glória de Deus. A glória de Deus é essa nuvem que nos protege do sol, e como o fogo nos protege à noite. As pessoas que convivem, né, num ambiente mais selvagem, sabe que à noite, né, se você está num lugar, no meio de uma floresta ou qualquer lugar assim, uma das maneiras de você se proteger é acender uma fogueira, porque o fogo assusta os animais selvagens. E é muito interessante entender que à noite, lá no deserto, Deus se manifestava a sua presença, era através da coluna de fogo, protegendo os seus filhos. E durante o dia era uma coluna de nuvem, protegendo, trazendo conforto. Quantas lições belíssimas nós poderíamos retirar aqui do livro de Isaías. Vamos gastar, quem sabe, aí mais umas 2 aulas, pelo menos falando sobre Isaías aqui, mas falando sobre a pessoa do Espírito Santo. E eu gostaria que nessa aula você tivesse isso na mente, entendesse, lógico, essas questões básicas, né, que nós falamos sobre Isaías, que Isaías fala a respeito da glória e do juízo de Deus, fala a respeito do Messias, nos fala a respeito da consumação, mas que nós gravássemos na nossa mente essas lições que Deus vai trazendo ao nosso coração à medida em que nós estamos licionando e ministrando a você. Entender que o Espírito Santo é fogo consumidor, é Ele que nos purifica, é Ele que trabalha em nós. Entender que não é através do caminho, do meu esforço pessoal, das minhas leis, das minhas normas, do meu legalismo. Legalismo significa viver firmado em leis. Não é o meu legalismo que vai agradar o coração de Deus e fazer que eu seja cheio do Espírito. Não.
o legalismo de Israel nos dias de Isaías fez com que o povo se afastasse de Deus de tal maneira que não houve outra solução senão Deus trazer sobre aquele povo o castigo através do cativeiro e tudo mais. Vamos lembrar isso também, que pedir uma vida cheia do Espírito Santo é pedir uma vida cheia da pessoa de Cristo. E quando nós pedimos uma vida cheia da pessoa de Cristo, isso não significa que nós estamos pedindo muita emoção e vou chorar de alegria e tal. Tá assim de gente por aí que na igreja lá no domingo ele chora, ele fala em língua, ele faz isso, ele fala aquilo, mas no resto da semana desagrada o coração de Deus, vive uma vida que não tem nada a ver com a pessoa de Jesus. Não é isso que Deus quer. O Espírito Santo, ele faz com que Cristo apareça nas nossas vidas. Mas nós devemos entender que ter a presença de Jesus na nossa vida não significa que nós vamos estar sorrindo o tempo todo. Não. Ter uma vida cheia da pessoa de Jesus significa que o Espírito Santo vai nos capacitar a sentir pelo menos um pouquinho da dor que Deus sente quando olha para esse mundo tão cheio de pecado, tão cheio de miséria, tão cheio de coisas horríveis. Mas é a partir desse momento em que nós nos enchemos do Espírito Santo desta maneira e Cristo começa a viver em nós, é a partir desse momento que nós começamos a nos tornar pessoas úteis na presença do Senhor. Que Deus te abençoe. Na próxima aula nós continuamos falando sobre Isaías.